Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Hoje, terça-feira, 18 de março, ano 2014. Nossa equipe já está pronta para te atender com muito carinho. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Rosendo, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, também no jornalismo, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e Vanese Rodrigues, com o apoio da nossa querida Kátia Regina, nossa Catita. Estamos começando o nosso Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A única coisa com que o marido se importa, o meu marido se importa, é com o umbigo dele. A prioridade para ele é só o que interessa a ele. Tudo o que diz respeito a mim fica em segundo plano. E é incrível como ele pensa e age como se o mundo girasse em favor dele. Eu não aguento mais isso, eu não suporto mais viver ao lado de alguém tão egoísta. Existe cura para o egoísmo? Como mostrar a uma pessoa que ela não é o centro do universo? Um casamento sobrevive ao egoísmo de um dos cônjuges? É verdade que todo mundo é um pouco egoísta, hein? Como vencer os meus impulsos egocêntricos e egoístas, meu povo? Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso Debate 93. Os nossos debatedores já presentes, cada um já escolheu o seu destaque. E, claro, seria de qualquer forma, né? Afinal de contas, nós somos cavalheiros, todos cavalheiros. Entre nós, pastora Leia Mendonça, que já não gosta muito desses assuntos. Pastora Leia Mendonça, cantora da MK, modelo fotográfica, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém. Então, e é novelista também, escreve pra caramba, poetisa e linda. Minha pastora, muito bom dia, seja bem-vinda, benção. Olha o destaque que ela escolheu. A única coisa com que o meu marido se importa é com o umbigo dele. Não, viu que eu já dei uma ênfase assim como não, e furioso, né? Bom dia, benção. Eu amo escrever. As novelas da 93 foram escritas por mim. Eu tenho prazer de dizer isso. Agora, de todas elas, as que eu mais gostava era quando você era o papel principal. Que é isso? Você tem uma voz sensacional. Isso é que você é minha pastora e me ama. Embeleza, né? Uau. Bom, eu quero dar um bom dia para todos os nossos ouvintes. E realmente, da última vez que eu estive aqui no debate, o assunto foi homem que batia em mulher. E agora o assunto é o homem que olha para o seu umbigo. Só que esse assunto de olhar para o umbigo, quem sou eu para falar de um assunto relacionado a egoísmo e a egocentrismo, estando aqui diante do nosso querido doutor Dárcio, eu sempre esqueço o nome dele. Dárcio. Quem sou eu? Porque o doutor Dárcio é um excelente psicólogo, ele entende muito bem desse assunto. Mas eu estive estudando, viu, doutor Dárcio, e fiquei impactada porque em algumas situações eu me vi ali também. Eu creio que o pecado, ele nada mais é do que o egoísmo em ação. Mas eu descobri que existem dois tipos de egoísmo, né? Existe o egoísta que está sempre preocupado em tirar proveito de qualquer situação. Esse é o egoísta. Mas existe o egocêntrico, que é aquele que nunca olha para os lados. Ele não quer saber como os outros se sentem. O mundo precisa girar em seu favor e se adaptar aos seus interesses. Ou seja, o egoísta, quando ele vai ao cinema mesmo detestando o filme, desde que o melhor lugar esteja reservado para ele. E isso é o egoísta. Agora, o egocêntrico, ele só combina programa que ele aprove, que ele goste. Ele só vai aonde ele quer, ele só anda com quem ele quer, ele só fala com pessoas que tragam total, se interesse só por ele. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o egoísta, sobre o egocêntrico, e eu acredito que esse homem que só olha para o seu umbigo, esse homem que só se importa com ele mesmo, esse homem que pensa e age como se o mundo girasse em favor dele, é um egocêntrico. E às vezes o egocentrismo passa a ser um problema patológico e não apenas precisa de oração,
né, domínio próprio, mas precisa de um tratamento profissional. Eu digo que já é, porque a nossa ouvinte está muito incomodada com isso. Pela ordem da escolha de destaques, pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, meu pastorzão, seja muito bem-vindo. O que dizer sobre isso, meu amigo? Bem, primeiro eu quero pedir... Primeiro eu quero pedir para ligar e para puxar o microfone da pastora Léa, professor, porque esse aí não tá muito evangélico não, ele. Isso, pronto, melhorou. Evangélico demais, mas tudo bem. Diga aí, pastorzão. Bem, primeiro eu queria pedir a Marcela um pedaço de seda para eu poder rasgar aqui, que vocês dois estão impossíveis hoje. Pastor, né? não nutra esse sentimento, pastor. Não sinceramente. Agora, é um prazer. Só uma pessoa tão bonita, uma barba bonita, sabe? Tá esbelto, esse óculos bacana. Tá bonito, a gente tá rasgando seda também, professor. Eu tenho consciência disso. Você tem? O bom que eu gosto também, a outra coisa que eu gosto é a humildade dele, que é o negócio humildade. De louco. Depois da minha beleza, uma das maiores características minhas é a humildade. Ele chora quando se vê no espelho, tanto humilde que ele é. Tão Narciso. Talvez um dos temas aqui do nosso debate. É uma situação dramática e talvez em alguns casos, o doutor Darcio vai nos esclarecer mais, quando isso se torna patológico, doente. Mas em linhas gerais, a Bíblia trata o egoísmo como pecado. E nós não podemos nos esquecer disso. O egoísmo está registrado também como uma das obras da carne. Então nós precisamos estar atentos, principalmente porque a Bíblia diz que o egoísmo é a manifestação também dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Então, gente voltada para si mesmo. Essa é uma característica da nossa geração também. Muito individualismo, que é diferente da individualidade. A individualidade deve ser respeitada, mas há muita gente puxando só para si, para seus próprios interesses, absolutamente descompromissado e desconectado com o interesse do próximo, do outro. E essa foi uma crítica que Jesus fez à igreja do tempo que ele conviveu aqui. Era uma igreja que se voltava para si mesmo, que se resolvia em si mesmo. Quando, na verdade, ele até considera, olha, eu estive nu e vocês não me vestiram, estive preso e vocês não me visitaram. Um grupo de pessoas que se diz religioso, que se proclama religioso, todavia se volta para si mesmo e seu bem-estar pessoal e individual. Quando isso acontece, isso é decorrência do pecado. Do pecado que faz com que o ser humano se sinta mais importante do que de fato ele é. E no Gênesis, a proposta de Satanás para Eva foi exatamente essa, quando ele diz, vocês serão maiores do que vocês foram criados para ser. Então essa proposta maligna, desde o início, desviou o homem da sua matriz de formação. E com isso nós vamos vendo aqui esse desencadeamento no âmbito do casamento, que seria um ambiente onde os dois construiriam juntos os sonhos, os projetos de ambos. Nós vemos aqui, narrado pela esposa, a figura de um homem que, sinceramente, quer saber de si mesmo. E quem quer saber só de si mesmo não deveria nem se casar. Ele deveria ficar solteiro e se alimentar dos seus próprios desejos nesse sentido. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Já cheguei, já estou aqui, agradecendo ao nosso querido Círio Gonçalves pela companhia, pela parceria, e agora a nossa queridíssima Marcela Bastos com a nossa pesquisa 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa egoísta? 86% dos nossos ouvintes disseram que não, mas 14% deles confessaram. Eu tô com vontade de espirrar. Meu pai, isso é rádio ao vivo, microfones abertos, espirra, rádio ao vivo, espirra pra lá, viu? Se tiver que espirrar, você espirra pro lado de lá. Tem que segurar. 14% dos nossos ouvintes afirmam que são egoístas, sim. Pastor César, seu cabelo ficou mais claro. Para, não espirrei. Que eu quero dizer que era um espirro ao vivo. Era energia. Era um espirro ao vivo. Situação. Pior do que espirro é soluço. Soluço no ar é terrível. A garrafinha do lado. Não é brincadeira não. Muito obrigado, Marcela Bastos, que volta já com mais informações e mais a nossa pesquisa 93 de hoje. Quer lembrar os nossos ouvintes que daqui a pouquinho também temos as notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Doutor Dácio foi citado, eu estava acompanhando. Doutor Dácio foi citado, foi mencionado
como aquele que é um especialista no assunto. Que beleza, doutor Dácio. Que palavra boa, hein? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia aos colegas debatedores. Bom dia, pastora Leia. E essa sua fala me deixou assim tão feliz em ouvir isto. Mas eu não sou isso tudo não, sou menos do que isso, bem menos do que isso. Mas esse elogio me eleva, me nutre, porque a gente gosta de ter carícias douradas, e essa é uma delas, né? Mas, JR... Oi, querido. Sobre a questão em foco, é para eu opinar já? É a sua opinião sobre esse assunto. Todos nós, seres humanos, somos egoístas, né? Sobre a ótica da psicologia, todos somos egoístas. Agora, sobre a ótica teológica, o pecado transformou isto para uma realidade que reverte contra nós próprios e contra a própria sociedade. Por que nós somos egoístas? Creio, eu não posso pensar como Deus, como Criador, né? Mas tentando interpretar, é uma maneira de nós nos preservarmos. Na medida que a gente tem autodefesa, a gente também tem o egoísmo como uma forma de, entre aspas, de autocuidado, autodefesa. E esta postura, ela não é saudável porque o pecado fez com que isso fosse potencializado, né? E transformou isto no sentido maligno. Como, aliás, o Satanás, tudo que é bom, ele transforma de bom em ruim. E o egoísmo não foi isso. A única maneira que você pode administrar isto é através da sua racionalidade. E quem ama não é egoísta, porque o amor se doa, mas quem não ama pensa em si, quem ama pensa no outro, e o egoísmo é exatamente o pensamento do seu ego, para si próprio, e ele se torna egocêntrico quando ele se coloca no mundo desta realidade, e isto só prejudica a ele, à sociedade, sobretudo na vida conjugal. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Luiz Suete, da igreja Casa da Bênção em Éden. A frase inicial é essa: a única coisa com que meu marido se importa é o umbigo dele, né? Prioridade para ele é só o que o interessa. Tudo o que diz respeito a mim fica em segundo plano. É incrível como ele pensa e age, como se o mundo girasse em favor dele, pastor. Bom dia JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes ligados nessa programação tão abençoada. A questão de família é muito complexa. A pessoa que quer viver a dois, ela já tem que entender que é uma vida em que ele vai ter que aprender a compartilhar. E uma vida para um egoísta, para ter um casamento saudável, é incompatível com a visão de um matrimônio feliz. Mas todos os debatedores aqui também já ampliaram o leque, já rasgaram o verbo, já colocaram isso numa visão mais ampla, incluindo a sociedade nos dias atuais, incluindo a igreja dos dias atuais, ou seja, o egoísmo como um todo. E, infelizmente, o egoísmo é um mal que assola a sociedade devido à competição desses dias e assola também o meio evangélico. Cada vez mais nós vemos pessoas que tem gente que não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, né? E se os seus interesses forem contrariados, ele ainda atrapalha. E quando por um acaso ele ajuda, na verdade ele está ajudando a si mesmo porque ele é conveniente, ou seja, pessoas egoístas. E o egoísmo, para fazer uma citação bíblica, para respaldar a minha fala, é uma obra da carne. Gálatas 5:20 inclui o egoísmo entre a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensão e facção. Se é da carne, então significa que não vem de Deus. Já esperávamos então que existisse o egoísmo. Não é novidade para ninguém está surpreso. Olha, o egoísmo, tem gente egoísta na igreja. É mais do que esperado que assim acontecesse, afinal de contas nós somos carne, aí como carne somos herdeiros daquele pecado, maldito pecado original. Essa onda do eu quero ser feliz, eu quero me dar bem, eu quero ser o maior, todas elas têm como base e fundamento o egoísmo, companheiros? JR,
o egoísmo de uma maneira, vamos assim dizer, saudável, porque a palavra egoísmo, ela mostra que você está no centro de algum interesse, ou seja, você visa o seu próprio interesse. Ela tem um sentido positivo quando não machuca, quando não fere o outro ou a sociedade. E isto tem que ser administrado por você. Por quê? Através dessa minha visão egocêntrica, eu construo, eu tento desenvolver-me, eu tento crescer, eu tento ser melhor. Isto é positivo, isto é saudável sobre a visão psicológica da coisa. Quando não passa por cima de terceiros. Agora, quando eu passo por cima do outro, né, a minha liberdade vai até onde ela vai atingir ou ultrapassar a liberdade do outro. Aí eu tenho que parar. Então, meu egoísmo, ele é bom para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver. Porque se eu apenas pensar no outro tão somente, se isso fosse possível, que isso é impossível, eu apenas pensar no outro tão somente todo o tempo, eu não desenvolveria. Ninguém se desenvolveria. Agora, quando eu penso em mim, eu me desenvolvo. Mas quando eu vejo que eu estou atropelando o outro, e isso é possível ser perceptível, porque às vezes eu quero atropelar racionalmente, e isto é o pecado, eu filo porque quilo, já dizia Jânio Quadros. Então, quando eu faço isto, quer dizer, quando eu faço por querer fazer, aí eu estou prejudicando o outro. Nesse sentido, a gente tem que frear, rever, reponderar, refazer a questão. Por isso que a vida conjugal, como disse o pastor Suede, a vida conjugal são duas carnes, ou melhor, duas pessoas numa só carne. Então tem que haver harmonia, como se fosse duas metades. Aí complica, pastor doutor Dácio, o seguinte, porque, por exemplo, o ouvinte aqui diz, olha, minha esposa também dizia que eu era egoísta, porque não fazia as vontades dela. E aí, ô Léia, você que é especialista nesse assunto, esposa, especialista no assunto esposa, como é que lida com isso? Porque por um lado ela disse que, olha, você nunca faz as minhas vontades. Aí o camarada diz, mas você só quer fazer as suas vontades. Qual dos dois seria aí considerado egoísta, os dois ou nenhum dos dois? Olha, ou depende? Todo mundo, como disse o doutor Darcio, e eu falei aqui no início que quando eu estava estudando esse tema, eu me encontrei ali, né? Em muitas situações. Analisei a minha vida. Mexeu com esse debate hoje, para mim, está sendo um marco de Deus. Porque a gente não gosta de dizer que é egoísta. A gente não gosta de dizer que sentiu inveja. A gente não gosta de admitir essas coisas. Haja vista que a pesquisa está dizendo que 84% diz que não é egoísta. E todo mundo é. As crianças, a maioria das crianças age com egoísmo descontrolável. E é necessário que a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai aprendendo a deixar de ser. Então, o egoísmo, ele nos preserva, ele nos ajuda a crescer, mas quando isso passa dos limites, aí é que a gente precisa tomar um cuidado dobrado. No caso desse casal aí, os dois estão agindo em defesa própria, né? Um não quer ceder, um não quer fazer o que o outro agrada o outro. Não vejo isso como apenas um egoísmo. De repente, os dois não entenderam que casamento é ceder, é querer o bem do outro, é se gastar em favor do outro, não só no casamento, mas a vida cristã. O apóstolo Paulo diz, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. O egoísta nunca gosta de se gastar em favor de ninguém. Pastor César, quando existe algum tipo de competição entre os dois, marido e esposa, existe uma competiçãozinha, e é muito comum isso acontecer, né? Agora, um ouvinte nossa, ela diz assim, olha, deixei de fazer algumas coisas na igreja porque sinto que no meu marido aflora o espírito de competição. Ele se sente diminuído. Quando sou convidada para pregar fora, ele me leva, mas nem fica para o culto. Mais ou menos um cara que leva e fica do lado de fora. Ela já identificou isso aí como uma competição. Aí ela tá botando isso dentro do colo aqui do egoísmo. É isso, não é isso? Eu não vejo como egoísmo isso não. Eu acho que pode haver uma competição de verdade, se isso não for tratado, ainda mais no tempo que a gente tem hoje,
de pastores e pastoras, se não houver um acerto muito ajustado disso, pode haver mesmo alguém que queira que me amem mais do que amem ao outro, né? Minha esposa... Ainda que seja a esposa ou o esposo. Ainda que seja a esposa ou o esposo. Pode haver ainda uma baixa autoestima. Pode ser. Ele se sentir diminuído, por isso ele não fica para ver, porque ele se sente menor e em ouvindo-a... Não quer nem ouvir o pessoal reconhecer, né? Não quer reconhecer isso tudo, enfim, cada caso é um caso, são processos desajustados que carecem. Mas eu acho que aí, como você perguntou, eu acho que não é egoísmo, não, é um desajuste mesmo, falta aí um diálogo mais aproximado. Por que você faz isso? Não é porque, se ela tem a coragem de expor, não os nomes, mas expor o caso para nós, ela deveria também expor para ele, conversar. Eu vejo como algo até mais pesado, desculpa a expressão, porque um casal que não valoriza as conquistas do outro, esse relacionamento... mas para que isso... Não só não valoriza, como não quer ver as pessoas reconhecendo. Por isso que é importante, casamento é união de afeto, união de amor. Quando você ama, você quer fazer o outro feliz. Isso está introjetado. Quando a gente ama, a gente se entrega. Porque Deus amou o mundo, deu seu filho. Então, quando a gente ama, a gente dá. A gente não quer, a gente dá. Então, há muitos chamados casamentos que são legais, religiosos, mas que não são afetivos. E isso não é casamento. Aí eu olho para o meu umbigo. Aí quando você olha o seu interesse dentro da vida conjugal, porque todos nós temos interesse, marido tem interesse, mulher tem interesse. Quando a gente olha para o meu interesse, existe conflito, há tensão na relação conjugal. Agora, quando a gente olha para os nossos interesses, aí existe diálogo. E aí vai prevalecer eu cedendo a ela, ela cedendo a mim, ou a gente buscando uma alternativa que nem eu, nem ela. Isso é vida conjugal. E só é possível quando há amor. Esse assunto que você puxou aí de competição, meu Deus, o pastor César está aqui, o pastor o nome chique, né? Nome chique, meu Deus, Suéte. Chiquérrimo. Nós somos pastores, você também, nós encontramos muito isso nos gabinetes. Como homem não aceita mulher aparecer mais do que ele. Não se trata de egoísmo, é competição mesmo, é o sentimento machista, né, que não quer deixar a mulher sobressair. Não é egoísmo, mas isso incomoda muito a muitas mulheres. Pastora, sabe por quê? Porque nós homens nos sentimos tão pequenos diante de vocês, tão belas, tão lindas. Hoje tem que ser daqui. Isso é conversa, hein? Isso aí, esse tom de voz eu conheço. Esse tom de voz é o tom de conversa. O doutor Darcy está aqui, ele pode nos ajudar. Por que isso? Por que o homem fica tão incomodado quando a esposa sobressai da relação? Nós somos uma sociedade de machos, mas nós somos uma sociedade de homens. Essa que é a grande verdade. Fechou. Isso é cultural, isso é um processo, é um arquétipo que a gente carrega dentro da realidade machista, em que o homem era forte no sentido físico, mas a mulher ela é forte no sentido biológico. Haja vista que ela tem 2x, nós homens só temos 1x. Ui, já vou escrever isso. Muito bem. Diante de tanto X e Y, seria muito bom, por exemplo, se nós entendêssemos que até entre os homens, e até entre os grandes homens, e até entre os grandes homens de Deus, há competição. É verdade. Alguns ficam olhando lá, e rapaz, olha lá, tá indo bem, né? Mas também, aí, defeito nele. Porta larga. Tem muita gente lá, mas o que sai de gente lá, sabe o que me disseram? Rapaz, não vou falar nada não, porque, pra você eu vou falar que você é do coração. Aí solta lá do coração, tem um monte de gente com quem a pessoa compartilha determinadas coisas absolutamente absurdas, inconvenientes para qualquer um. Né? Por isso precisa Fala, ser Suete, é isso aí. Eu tenho dito que o grande problema de hoje, JR, não é nem olhar para trás como a mulher de Ló, é olhar para o lado. A gente está competindo direto. A mulher de Ló tá lá, paradinha. Mundo. Muito bem, ouvinte de Jardim América dizendo, acho que depende do que ou de quem, todos nós temos um pouquinho de egoísmo. De Niterói, ouvinte dizendo, estou ouvindo o debate e parece que é a minha vida. Foi ela que mandou? Não foi ela que mandou, parece que é a minha vida. Tudo que convém ao meu marido, ele faz, mas o que é pra mim, ele não move uma palha. JR, aí. Eu conheço uma pessoa que se ele tiver dinheiro para comprar ou uma lata de leite pro bebê, ou um pote de
o Emprotein, ou aquelas vitaminas, aquelas proteínas para ficar marombado, ele prefere essas marombas. Do que o leite para o filho? Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Mas não é para poder ficar forte para depois carregar o filho? Se o filho sobreviver, né? Sobreviver de fome. Se o filho morrer, não tem nem como carregar. Eu estava vendo o depoimento de uma mulher, ela é estudante de arquitetura e estagiária de uma empresa de construção. Ela disse assim: eu agi com sangue frio e egoísmo em nome de um sonho. A minha família passou necessidade financeira todos os anos em que eu fiz faculdade, mas eu não a ajudei porque meu dinheiro era para pagar as mensalidades. Só depois que me formei é que fui ajudar. Você veja só, isso se a família ainda estivesse... Há famílias que abrem mão em favor que é uma coisa linda, né? É um altruísmo muito grande. Agora a pessoa deixa de compartilhar, de ajudar. A família passando necessidade. Isso é egoísmo. Agora tem cura? Entender o que é. Tem cura, doutor? Competição e egoísmo. Tem cura, sim. Graças a Deus que há cura, porque todo processo de desajuste é curável, é reversível. E a forma de você curar o egoísmo, ou melhor, de você ponderar, porque a gente não vai deixar nunca de ser egoísta. Nós temos que saber administrá-lo. É o amor. E eu estou falando isso com base bíblica na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O amor não pensa nos seus interesses. Não busque os seus próprios interesses. Não busque os seus próprios interesses. Então a cura está no amor. Quando você ama, você deixa de ser egoísta. Eu aprendi com a minha mãe, quando pequeno, eu vim de um lar humilde, em que às vezes havia restrições alimentares e que minha mãe dizia que não queria, às vezes aquela coxa do frango que eu gostava tanto, e eu pedia: mãe, fica para você. Não, filho, eu não gosto. Pô, come você. Só tinha 2 coxas, né? E aquilo ali, eu depois aprendi e fui entender que aquilo ali ela estava dando para nós, porque nos amava. Não era porque ela não gostava da coxa, é porque ela nos amava e priorizava a nós, filhos, a quem ela amava. Então, quando você se entrega por amor, você deixa de ser egoísta. E o amor é a cura para esses males. Só o amor. Tem de ser tratado racionalmente. A pessoa, primeiro passo, na minha visão, é a pessoa se dar conta de que tem uma sequência de atitudes egoístas, cair em si e começar a se policiar. E nós precisamos também claramente pontuar, né, que o egoísmo não é algo bom em nenhum nível. Eu quero trazer algumas citações incisivas a esse respeito. Em Romanos 2,8 diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas. Ou seja, né, a palavra de Deus já vem trazendo isso como algo que não é bom em nenhuma colocação. Em uma outra citação bíblica, em Filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão de toda espécie de males. Nós vemos, às vezes, quantos problemas ocorrem na sociedade e ocorrem dentro do evangelho. Por quê? Porque as pessoas estão egoístas, às vezes não percebem até na mais simples oração. Como assim, meu pastor? Senhor, eu quero ser abençoado. Sem que ela perceba, ela se colocou, né, como melhor do que outras pessoas que estão no mesmo ambiente, né? Senhor, né, olha para mim, né? Não olha mais ninguém não, Senhor, olha para mim. Só para mim, né? Só para mim, né? Ao invés do Senhor, nos abençoe. Senhor, olha para nós. Então, tem de ser tratado para que se torne um exercício, a pessoa combater em todo o tempo. Eu que já vi até gente furando fila em oração de receber cura, eu imagino que isso seja uma coisa comum. Só que a gente tá dando um viés que é importante, mas a gente precisa alertar o outro lado também. Da mesma maneira que a gente pode dizer que em alguns aspectos, em alguns âmbitos, em algumas situações, isso pode ser uma doença, também é um pecado.
E o pecado precisa ser deixado, precisa ser abandonado. E a maneira, segundo a Bíblia, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a proposta do evangelho é exatamente o combate ao eu, o meu interesse particular e pessoal em detrimento do interesse de todos. Então é desta maneira, porque muitas vezes as pessoas vão querer até, e deve ter gente que procura o doutor nesse âmbito, me dá um remedinho porque eu sou muito egoísta, mas ela não quer confessar, se arrepender, entender-se pecador e deixar o pecado. Ela quer uma saída rápida, indolor para o seu pecado de egoísmo, e não há saída rápida, porque a proposta do evangelho é negar-se a si mesmo e tomar a cruz, ou seja, o instrumento de morte para a sua vida. Então é matando o eu, no sentido não da aniquilação da individualidade, que eu disse aqui no início, mas matando aquela vontade minha de me sobrepor sobre todos os outros em detrimento em favor da minha própria vontade. Então esta questão precisa ser entendida, encarada pelos nossos queridos irmãos como pecado em linhas gerais. É pecado. Como crente, nós precisamos. Pecado, a gente confessa, a gente se arrepende, a gente abandona e a gente vai buscar uma vida de santidade com o Senhor. Olha, egoísmo nada mais é, egocentrismo nada mais é do que o ego no centro, o ego com todas as atenções voltadas para ele. Segundo as palavras do pastor César, as pessoas precisam reconhecer que o seu ego está centralizado e pedir perdão e tentar sair, matar sua carne, mortificar seus desejos. Mas como se a pessoa não vê isso? 80% das pessoas hoje estão dizendo que não são egoístas, quando a gente sabe que o egoísmo está no sangue de todos nós. Então, eu estava até escrevendo aqui, JR, alguns sinais de que o egoísmo que está aflorando em nós. Por exemplo, quando esse comportamento atrapalha o convívio social e dificulta os relacionamentos, quando as pessoas têm falta de interesse pelas atividades dos outros, pessoas egoístas não conseguem se envolver em atividades que beneficiam o outro. Quando ele sabe que o outro vai ser aclamado, que o outro vai aparecer mais, ele nem aparece. Então isso precisa ser detectado. A gente não pode viver dando murro no ar. A gente precisa sempre estar fazendo uma autoanálise. Ouvinte de Belfor Roxo dizendo: eu sou egoísta, tenho coisas que eu não gosto. Olha, eu não gosto de compartilhar. Às vezes eu até sei que eu posso ajudar, sabe? Eu não faço não. Por isso eu sei que eu sou egoísta, diz um querido ouvinte aqui de Belfor Roxo nos acompanhando agora. A questão é, vocês afirmaram que todos são, de alguma forma, em algum nível, egoístas. Todas as pessoas são. Então existem as pessoas que têm o egoísmo controlado, tratado, dominado, né? Bem administrado, muito bem. E existem outros que estão em ampla expansão. Então, olha lá, esse camarada é o campeão do egoísmo, desenvolvimento de egoísmo, o cara tá indo muito bem. E aí a pessoa não percebe que ela vai atropelando os outros, até na própria igreja. Quer ser o primeiro, quer que todo mundo faça aquilo que vai produzir algum tipo de retorno para ele. Fico muito preocupado com a igreja que faz reconhecimento de meta, a pessoa estabelece uma meta e as coisas deixam de ser espirituais para serem materiais, para serem numéricas, para serem até do ponto de vista financeiro. Então quando essas coisas são estimuladas, você pode ter certeza, se o ego estava bem administrado ali, ele vai sair do prumo, ele deixa ali o lugar sadio da boa administração e passa a ser uma coisa complexa. É o entendimento que eu estou tendo aqui a partir daquilo que eu estou ouvindo. É por aí mesmo, gente? É isso? É exatamente por aí, o JR, porque todo o processo de desajuste, ele tem que passar pela racionalidade e pelo volitismo, ou seja, pela tua capacidade de entendimento e pelo exercício da tua vontade. Porque quando se você, diferente da clínica médica, onde você tem um processo patológico e toma um remédio, independente da tua vontade, você tomando aquele remédio, ele vai fazer um efeito e vai curá-lo. Agora, o processo terapêutico,
ele tem que passar pela racionalidade para que você possa entender o processo e se perceber dentro desse processo. E a nossa conversão foi assim. E aí eu vou exercitar a minha vontade, porque não é só o entendimento. Para que eu possa mudar meu comportamento, qualquer comportamento, é preciso que eu primeiro entenda o que eu estou vivendo e que eu queira aquilo que eu estou entendendo. Porque quando eu entendo e não quero, eu não vou mudar. Ou, querendo, não entendendo, eu também não vou mudar. Então, o processo terapêutico nos dá, e aí que eu acho a beleza do processo terapêutico, e acho que isso vem de Deus, ele nos fez como que a gente pode mudar tudo, desde que a gente tenha entendimento e vontade, e por isso responsabilidade por aquilo que a gente faz. É a liberdade com responsabilidade. Quando você faz isso, tudo é possível, tudo é mutável. O efeito síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, isso não existe, isso é um factoide. Nós podemos mudar o que somos hoje, podemos deixar de ser amanhã. Se eu sou um egoísta que prejudica o próximo, eu posso deixar de sê-lo e posso mudar essa realidade através de um entendimento e do exercício da minha vontade. E especialistas dessa área de mente, de emoção, eles acreditam que o egoísmo ele pode ser uma característica natural, pode ser um hábito adquirido. E o pior de tudo é quando se torna patológico, quando uma pessoa, por causa de egoísmo, acaba prejudicando o outro. Você pode ver que pessoas egoístas, ela nunca tem um círculo de amizade muito grande, ela não tem ela quer aparecer, ela quer aparecer, tudo, atropelar todos. O tempo inteiro. Passa a ser, é como se fosse o psicopata, ele é o egoísta por excelência. Ele só vê o seu objetivo e passa por cima de tudo e de todos para atingir o seu objetivo. Isso é o psicopata. E ele não consegue trabalhar em equipe. Ele sempre quer trabalhar sozinho. Então, eu acredito que o debate de hoje, ele está sendo tremendamente positivo e uma maneira da gente aprender a viver melhor. De repente, casamentos estão falindo por causa do egoísmo. Pessoas que se casaram para viver uma vida solitária dentro de casa. É muito complexo o assunto e toca, por exemplo, a parábola do filho pródigo. É uma parábola que toca muito fortemente a questão do egoísmo. Imagine um filho que pede a um pai vivo a herança. Poxa, quer mais egoísta que isso? Aí ele vai embora. Depois, a saída dele, a cura dele é quando ele cai em si. E aí ele toma a decisão, volta para casa. Ao mesmo tempo que ele volta para casa e o pai celebra a volta dele, o filho mais velho fica chateado. Porque tem uma festa. Então, é uma celebração da família altamente envolvida com egoísmo. Então, a Bíblia trata desse assunto muito diretamente. E a saída para isso é quando, o doutor Dácio disse aqui, é quando você cai em si. Aquela questão, olha, a minha vida não está boa desse jeito. Não é uma coisa, não é assim que eu vou conseguir construir uma vida adequada. Eu vou voltar para transformar, vou me voltar para transformar a realidade que eu estou vivendo. E não tem outra alternativa. O doutor Dácio citou o amor como alternativa, citando a Bíblia, mas eu creio mesmo que é a questão de você se voltar ao Evangelho genuinamente, a cruz de Jesus. O cristão precisa entender que o egoísmo não é uma opção para ele viver a sua vida. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, foi o texto que o pastor César mencionou anteriormente, que nos faz lembrar da prática do Evangelho de Cristo, simples como ele é. O Evangelho de Cristo é absolutamente simples. Quem complica são os complicados. Jesus nunca foi complicado. Complicado era o fariseu. Já percebeu isso? Dentro do histórico bíblico, o complicado era o fariseu, porque o fariseu tinha que inventar um monte de coisa para justificar as coisas que ele queria e as coisas que ele não queria fazer. Jesus sempre foi ali na boa, no papo reto, direto ali, conversa franca, trazendo o Evangelho de maneira tão clara, de maneira tão simples e ao mesmo tempo poderosa. O egoísmo está aí. Ouvimos aqui os companheiros sobre esse assunto, percebemos a sua enfermidade, a forma como ele afeta o indivíduo, pessoas comuns, pessoas saudáveis, pessoas queridas, pessoas ótimas, são eventualmente alcançadas por essa doença terrível que aí está,
E é necessário que você tenha um encontro real com o Evangelho de Cristo que vai mudar a sua vida. Você quer falar, Lé? Pega o microfone. Querido, eu só queria deixar um versículo para as pessoas entenderem que nós não estamos aqui falando apenas de um problema psicológico. Nós estamos falando de pecado que precisa ser abandonado. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão mais egoístas, mais avarentos, mais vaidosos, mais arrogantes, mais ingratos. Você vê que tudo sentimentos que traz para dentro de si. Desafeiçoados, caluniadores, sem domínio próprio, traidores, enfatuados, amantes de si mesmo. Foge deles. Muito bem, palavras claras sobre esse assunto do nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Resultado agora, gente, é final. Tava quanto? 84, Marcela? Tava 86% dos ouvintes dizendo que não. E agora? Agora 85% deles dizendo que não são Diminuiu egoístas. Um pontinho, então. Aumentou um pontinho. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado aí pela participação. Muito bom ter você aqui, querido ouvinte, com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, participando com a gente. Afinal de contas, nós estamos tratando aqui sobre esses assuntos, são encaminhados pelos nossos ouvintes. É sempre bom a gente compartilhar isso, que é sempre uma alegria muito grande quando os nossos ouvintes compartilham conosco os seus assuntos e nós podemos compartilhar com você, ouvinte amado. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O secretário estadual do Ambiente, Índio da Costa, voltou atrás da decisão e vai permitir que religiões afro-brasileiras como Candomblé e Umbanda façam seus rituais no Alto da Boa Vista. O macumbódromo, como popularmente está sendo chamado, vai custar aos cofres públicos R$1 milhão e vai ocupar uma área de 4.500 metros quadrados. Enquanto o governo brasileiro investe numa campanha para evitar a exploração sexual infantil, a FIFA e as empresas patrocinadoras da Copa do Mundo estão autorizadas a contratar crianças e adolescentes a partir de 12 anos para trabalhar em atividades promocionais relacionadas ao Mundial de Futebol. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que autoriza o trabalho de crianças e adolescentes no evento. A decisão levantou polêmica porque a Constituição proíbe o trabalho para menores de 14 anos. Uma estudante brasileira vai trocar uma paixão por um sonho. Luana Lara, de 17 anos, que atualmente faz parte do elenco do Bolshoi, a famosa companhia internacional de balé, recebeu a notícia que passou para engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma das instituições de ensino mais conceituadas do mundo. Sem poder conciliar as duas atividades, a brasileira optou por se tornar engenheira e estudar no exterior. Ouvindo aqui o pastor César sobre esse assunto aqui, pastor César, o lugar está sendo chamado de macumbódromo. Nome é ruim a dessa, né? Mas tá aí, vamos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bem, em linhas gerais, eu não concordo e não acredito que o Estado deva investir dinheiro público com qualquer tipo de atividade religiosa. Eu creio num Estado de fato laico e eu não concordo, não é porque é uma questão com os candomblecistas ou umbandistas, mas é porque não concordo que o dinheiro arrecadado com as taxas altíssimas de impostos já sobre o nosso povo sejam desviadas para uma questão religiosa. Então eu creio que a questão do investimento do dinheiro público tem que voltar para todo o público e não para categorias desse público e não para parcelas dessa população. Então eu não concordo que o dinheiro público seja gasto e por conta disso acho que os queridos candomblecistas e umbandistas devem comprar uma propriedade com dinheiro próprio e fazer desse centro que eles querem o seu depósito lá das suas oferendas, mas não usar o dinheiro público para essas atividades, o que seria, para mim, um completo abandono do Estado laico. Eu acho que o Estado não pode gastar e investir dinheiro com qualquer que seja atividade religiosa. E aqui eu incluo também a questão evangélica no processo. Léa Mendonça. Bom, falar muito é trocar 6 por meia dúzia. Concordo plenamente com o pastor
César, porque se o governo gasta dinheiro com os evangélicos, ele vai ter que gastar também com macumbeiro, com budista, com todo mundo, porque é direito de todo cidadão. Então, como o Estado é laico, o dinheiro, toda a verba precisa ser gasta com a necessidade do povo. Muito bem. O outro lado dessa mesma história aqui é o seguinte, é que eles já fazem as suas atividades ali na quinta, no alto da Boa Vista, todo mundo sabe disso, né? Já todo mundo sabe onde é que fica ali, aquela curva ali, etc. E aí, por conta disso, seria organizado. A justificativa que se dá a este assunto é exatamente isso. Nós vamos organizar. E nessa organização aí, são 4.500 metros quadrados que serão ocupados. Não sei em que sistema de comodato, se é um sistema de pode utilizar isso aqui, não vai ter custo para ninguém, e R$1 milhão de investimento do município para esse assunto. A gente vive aqui, todo mundo olhando ali aquela escola, aquele hospital municipal, nessas horas vem sempre essa justificativa. Recentemente falamos aqui, eu não lembro aqui o número, mas a equipe aqui nos deu o número do quanto de dinheiro que o governo municipal investe para o carnaval. 1 milhão para cada escola de samba. 1 milhão para cada escola de samba do grupo especial. São 12. Então ali são 12 por alguns minutos. Sei quantos minutos tem ali, mas são 55 minutos. 12 milhões para 55 minutos. Agora mais 1 milhão para isso aqui. Eu não sei como é que eles fazem a conta e de onde vem o dinheiro no dia a dia ali. A gente sabe que vem dos impostos, mas tá aí esse dado, esse investimento está sendo feito. A justificativa é, só tô dando aqui o outro lado, mas não muda em nada aqui a opinião dos companheiros aqui. Todo gasto com Copa do Mundo, com Olimpíada, é muito gasto e um país passando fome, morrendo de fome. E Copa do Mundo é assunto pro pastor Suete, que tá aqui com a gente também. Por exemplo, o governo brasileiro investe numa campanha para evitar a exploração sexual infantil, né? Isso aí todo mundo sabe, vê aquela marca, tá lembrado, né? Aquela marca de material esportivo, aí colocou lá aí agora a FIFA e as empresas patrocinadoras da Copa estão autorizadas a contratar crianças e adolescentes a partir de 12 anos para trabalhar em atividades promocionais relacionadas ao Mundial de Futebol. Quem manda nesse país, desde que ganhamos a Copa, é a FIFA. A FIFA que resolve, a lei é contra, mas a FIFA faz, a FIFA faz. Padrão FIFA. Fala, pastor Suete, padrão FIFA. Então é exatamente isso que em cima disso é o meu comentário, né? Existem leis para nós, mas não para a FIFA, né? Para realizar o seu evento, nós já tivemos notícias de outras situações em que leis foram mudadas para poder atender aos interesses. Mas eu queria botar uma pimentinha aí em cima desse assunto, porque tem um outro aspecto, né? Essa questão do menor, né? E trabalho, aqui que se colocou a questão de combater a exploração sexual infantil. Mas o trabalho da FIFA nos configura exploração sexual infantil. A gente vê hoje que isso é muito complexo. O menor pode fazer tudo. O menor pode matar, pode roubar, né? Nós vemos aí a incidência enorme de gravidez na adolescência, ou seja, é pai, é mãe. No caso que eu citei, matar, roubar não é punido, mas não pode trabalhar, né? Por que não? Trabalhar não pode, mas fazer coisas erradas não pode. Então está faltando senso e equilíbrio. Uma coisa é a FIFA mandando e contrariando leis já pré-estabelecidas. Olha, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que autoriza o trabalho de crianças e adolescentes no evento. Com o CNJ fez isso, o Ministério do Trabalho é contrário a isso. A Procuradoria Regional do Trabalho está entrando com uma moção de repúdio. Isso é basicamente igual ao quê? Nada. Bom, aqui, segundo as notas que nós temos, a participação de crianças e adolescentes nesses eventos será de acompanhamento de jogadores, acompanhamento para entrar no estádio, deve ser isso, né? Porta-bandeiras, gandulas, acompanhamento de jogador. Tem uma empresa oferecendo isso? Tem uma empresa aí oferecendo isso, uma empresa do ramo de fast food oferecendo isso?
Acompanhamento de jogadores, porta-bandeiras, gandulas, amigo do mascote ou atividades assemelhadas, uma vez que voltada para a valorização da atividade esportiva será permitida mediante autorização dos pais ou responsáveis. Aqui é o que diz a nota sobre esse assunto. Doutor Dácio, e a menina, hein? O que o senhor achou dessa história aqui, dessa estudante brasileira de 17 anos, a poderosa Luana Lara? JR, veja bem, existem na realidade do ser humano aptidões e interesses. Entre aptidão e interesse, o que sempre prevalece é o interesse para que a gente possa obter sucesso na vida. Ela está fazendo o sentido da contramão. Ela está priorizando as suas aptidões e colocando de lado os seus interesses, porque conforme a notícia, ela tem paixão pelo balé, né? Uhum. E ela está preterindo o balé priorizando a engenharia. Tecnologia, engenharia. Pois é, isto é algo em termos racionais, sempre todo mundo aceitaria isso. Agora, em termos práticos dela própria, isso tem algumas questões que podem amanhã representar uma frustração, um mau êxito profissional como engenheira, se arrependendo de um dia ter deixado o balé e se tornando uma boa engenheira ou uma engenheira, mas não uma boa bailarina, como ela até aqui demonstrava ser. Então eu quero dizer o seguinte, que você, quando tem qualquer situação, prevaleça o seu interesse, porque ele supera as suas inaptidões ou reforça a sua capacidade de aptidão. O que vocês fariam no lugar dela? Vou perguntar aqui aos companheiros, vou tirar aqui balé, porque senão alguns homens já... Se bem que ele falou que nós somos sociedade de homem aqui, alguém falou que nessa mesa hoje. Eu não sei quem foi que falou. Foi eu que falei. Foi sociedade de machos, mas não de homens. Então a social vai explicar isso aí para os nossos ouvintes. Mas o ponto aqui é o seguinte: a notícia não é que a menina foi aprovada lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Você tem brasileiro dando aulas lá. Você tem brasileiro top em tudo. A notícia não é essa. A notícia passou lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Isso aí mais comum do que aquela coisa mesmo, entendeu? Os brasileiros, graças a Deus, são top, estão aí em vários lugares, várias universidades do mundo, dando aula, ensinando, ministrando. Passou, meus irmãos, acabou a época da colonização, hein? Nós somos um país independente, hein? Esse país aqui, o camarada disse lá, independência ou morte, se é que ele disse mesmo, né? Há controvérsias, minha gente. A história, quando construída pelos vencedores, ela tem nuances diferentes, mas o fato é isso. O ponto aqui é a questão que o doutor Dácio colocou, entre o sonho. Bolshoi pra ela é um sonho, ela é top. Essa menina é top, hein? Essa menina é top. Bolshoi é top. É o sonho de você abrir mão de um sonho para encarar uma outra realidade que também é sonho, mas aí é um sonho profissional, né? Emocional. É emocional e racional. É um sonho, todo sonho é emocional. Eu acho que ele tem que ser priorizado, porque ele leva ao sucesso, ele leva move a racionalidade, você buscando apenas a sua condição de aptidão, você às vezes pode ser bom, mas nunca será top. Abrir mão de algumas coisas muito sólidas para a realização dos sonhos não é nada fácil para a sociedade. Não é simples, mas ela está, o Bolshoi, como vocês têm dito, e é verdade, é um dos maiores balés do mundo. E mais difícil do que entrar muito mais difícil, talvez muito mais difícil do que para entrar nessa universidade. Então é difícil fazer essa escolha. Ela está entre o bom e o excelente. Muitas vezes ela escolher o bom pode ser um prejuízo para o excelente, que é o que ela faz no Bolshoi, mas é uma opção. É difícil fazer essa opção. O sonho tem a ver com a emoção, como foi muito bem colocado. Mas chegou uma hora que ela decidiu pela razão, pela segurança para o seu futuro. Só o futuro dirá. É bem razão mesmo, né? Engenharia é bem razão, né? Só literalmente. Quando a razão se sobrepõe ao sonho, temos que ver qual é a necessidade. E de repente ela tem uma necessidade aí, sei lá, financeira. De repente, eu não sei, às vezes a gente não sabe. Bolshoi também, às vezes a faca tá andando lá, né? O rodo. Às vezes o rodo tá passando o rodo lá. Uma pessoa para abrir mão de sonho pela razão. O pai e a mãe são engenheiros aqui.
O pai e a irmã? Tem que ver qual é a necessidade que está motivando ela a isso. O pai e a irmã. Eu acho isso um fator até pior, negativo, porque ela está sendo influenciada por uma cultura familiar que vai frustrar o seu sonho. Só ela pode decidir e só ela vai saber. Já resolveu. Não já resolveu? Se já resolveu, alguma coisa fez. Massachusetts, lá vou eu, diz ela. Entendeu? Diz ela. Ainda mais se o Bolshoi lá, o negócio tá esquentando lá, hein? A chapa tá esquentando. Muito obrigado aqui aos companheiros participando com a gente aqui das notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvinte, gente, aqui nós temos 3 perguntas muito simples, mas fáceis. Eu tô achando que eu vou perguntar para os companheiros que estão aqui logo para resolver esse assunto de uma vez. Quais são os sinais que apontam para a volta de Cristo? Para que Jesus volte, é preciso que primeiro o anticristo se levante? Como saberemos que é ou quem é o anticristo? A passagem de 1 Coríntios 15 afirma que na vinda do Senhor, os mortos irão ressuscitar. Isso significa que todos os que morreram estão dormindo? Estão dormindo aonde, hein? Até os que irão para a condenação eterna, eles dormem? Lázaro, nosso irmão Lázaro, vamos falar de Lázaro, entre a morte e a ressurreição, onde estava Lázaro? Perguntinha assim, só vou ficar em Lázaro, não vamos para outros casos mais. Outra vez, é a segunda só, hein? Terceira agora, quando estivermos no céu, iremos reconhecer aqueles que viveram conosco na terra? Haverá distinção de sexo? Como será o céu? Perguntam aqui 3 dos nossos ouvintes aqui participando conosco, respondendo a este assunto fundamental e de muita importância e de grande curiosidade. Espalhe para os seus amigos. Amanhã a gente se encontra aqui. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Luiz Suete, obrigado, meu querido pastor, um abraço. Eu que agradeço, JR, é um prazer participar mais uma vez do debate com essa mesa aqui de excelência. Faz o gesto aí, rasgando a seda aí também, meu pastor. É isso aí. Né? Com essa mesa de excelência. Quero mandar um abraço para os pastores em São João de Meriti, onde eu tenho a oportunidade ali de ser presidente do Conselho de Pastores. E um abraço especial também para o meu ministério no Rio de Janeiro, Casa da Bênção de Deus. Nesse sábado estaremos reunidos com o nosso líder apóstolo Doriel de Oliveira, numa reunião abençoada em Itaboraí. Deus abençoe a todos. Leinha Mendonça. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para o pastor Hélio, para a pastora Luciana da Igreja Batista Nova Filadélfia, onde estive no domingo, e também ao pastor César e toda a sua igreja, onde estive ontem, Igreja Assembleia de Deus, em Porto Novo, São Gonçalo. E quero dizer também, JR, me permita, por favor, claro. Hoje eu estarei no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí e na quinta-feira estarei na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belfor Roxo e vai ser uma bênção esses 2 dias. Como é que faz, Leinha, para as pessoas? Eu queria tanto a Leinha lá na nossa igreja. Leinha canta, prega, abraça, tira foto, ora junto, porque dá gargalhada junto, porque rir é muito bom, desperta a serotonina, coloca a gente pra cima. Então é só ligar pra 021 3396 1015 3396 1015. JR, eu quero mandar um abraço pro meu marido. Eu esse ano fiz 25 anos de casada, bodas de prata. Que ano e dá esse, licença, agora em abril estarei indo para a Grécia. Olha aí, que ano é esse, hein, Leinha? Que beleza, parabéns. Muito bem, doutor Dacho. Eu agradeço mais. O senhor também dança, canta? Não, né, doutor Dacho? Você já viu o cabelinho dele, como tá bonitinho? Isso, cabelinho bem arrumado. Gosto de dançar. Isso aí tem aquele negócio, como é que põe aquele negócio, aquele spray? Spray mesmo. Não. Laque, isso é um laque bom, rapaz. Não, então laque não. E olha,
Responde logo. E não para quem tá aí na internet, deve estar funcionando. E não, tá nada, não pinta o cabelo, hein? Uma vez um cabeleireiro da minha mulher perguntou se eu pinto o cabelo. Eu falei, olha, eu pintei tem 70 anos atrás. E a tinta é boa, até hoje não desbotou. Eu vou completar o ano que vem, graças a Deus. Não 70 parece, anos. doutor Darcio, muito não parece. Jovem, estou na metade da vida. Não é ele que pinta, viu, meus irmãos? Tá respondido aí. Eu tava na dúvida se era ele mesmo que pintava ou se era o cabeleireiro. Já disse que não é ele. Sobrou outra pessoa, né? Vim da matriz, assim. Um corpinho de 69, diga-se de passagem, impressionante. Você tá muito bem. Só cuidado, porque esse negócio de chamar de bonitinho é feio arrumado. Olha aí. No microfone, Lé, no microfone. Rádio, oi. Pela primeira vez eu estou sem microfone, tô tendo que compartilhar. Eu reclamaria isso. Hoje eu tô demonstrando que eu não sou egoísta, compartilhando o microfone, gente. É mesmo. Mas olha, bonitinho pra mim não é feio arrumado. Bonitinho é carinho. Carinho, charmosinho. Vou rever tudo que eu já ouvi na minha vida, então. Tá bom. Mas eu quero agradecer a participação e também dar o recado que a Primeira Igreja Batista do Recreio tem o Ministério de Aconselhamento Cristão, que está ali à sua disposição para tratar desses assuntos que hoje nós tratamos aqui, de outros que possam lhe ajudar. Portanto, você, se tiver alguma dificuldade, nos procure na Primeira Igreja Batista do Recreio, no Ministério de Aconselhamento Cristão, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Pastor César, obrigado, meu irmão, grande abraço. Eu que agradeço, quero mandar um abraço pro pessoal da Comunidade Cristã Novo Dia, lá em Jacarepaguá. E um beijo pra minha esposa, que também fizemos 25 anos de casa. Olha aí, mas que beleza, hein? Essa mesa tá cada vez mais jovem. Muito bom, hein? Vocês estão tão bonitinhos hoje. Mas nós fizemos muito cedo, meu filho. É isso eu fiz mesmo. 25 em novembro. Olha aí, rapaz do céu. Eu fiz 37. Bancou, vai pagar o almoço. Vai pagar o almoço, olha aí. Somando aí, centenários, hein, companheiros? Muito obrigado aqui, esses companheiros maravilhosos. Mais alguém quer acrescentar algum dado, algum mês, dia, hora? Não, eu quero dizer para me procurar lá no Facebook, Leia Mendonça Oficial. Leia Mendonça vai ser um prazer imenso compartilhar, conversar com você, interagir. Eu gosto disso. Muito bom. E se comunica muito bem. Muito obrigado aqui aos companheiros, muito obrigado aqui à nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, minha gente? Vamos? Vou pedir o pastor Luiz Suete para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Muita gente nessa luta aí, viu? Aqui na minha casa o egoísmo tá rolando solto. Não é mole, não. E às vezes aqui hoje muita gente ficou olhando, será que sou eu? É bom pensar, hein? É bom olhar pro espelho e falar, será, espelho, que existe algum egoísta aqui nesta casa? Todo mundo é um pouquinho, vimos aqui. Lutar contra isso é necessário, hein? Fundamental. Muita gente precisa encarar isso hoje como uma realidade. Vamos orar também pelos enfermos, como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir aos nossos ouvintes, continue orando, tá todo mundo orando para esse negócio desse avião. Esse avião, gente, entendeu? Ninguém sabe. Especialistas estão batendo cabeça, gente do mundo inteiro batendo cabeça. Aí começam a aparecer as teses, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas ninguém sabe de nada. E a família, como fica? Imagina o desespero. Vamos orar por esse povo em nome de Jesus. Querido Deus, temos a certeza que nesse momento o Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando famílias, o Senhor está visitando quem nos ouve num leito ou atrás das grades, ou às vezes rejeitado pela sociedade, que a cada dia é mais egoísta, Pai. Senhor, ajude essas pessoas de alguma forma, porque não há barreiras e não há distância para o seu poder e para o seu agir. Que
de alguma forma o enfermo receba cura, receba saúde. Que aquele que de repente se identificou com o tema desse debate e está refletindo, que ele comece, Senhor, um processo de restauração, que ele comece a ser curado nesse aspecto egoísmo. Esta é a minha oração, Senhor. Quantas as situações do dia a dia, ajuda os teus filhos. Essa questão que foi mencionada deste avião, as situações que não se explica, mas nada foge do teu conhecimento, traz uma luz, ajuda os familiares enlutados de alguma forma, Senhor. A nossa oração é porque cremos que todo o poder está em Ti e que nada escapa ao Teu controle. Nos abençoe no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.